Aqui no planeta Terra, fomos agraciados com uma abundância de maravilhas naturais para apreciar, mas ocasionalmente a Mãe Natureza gosta de nos surpreender e tornar o mundo mais bizarro do que simplesmente bonito. De gigantescas águas-vivas vermelhas no céu e anomalias geladas no solo, a mutações genéticas chocantes, vamos dar uma olhada em algumas das anomalias mais surpreendentes da natureza. Baikal Zen. Dizem que a vida muitas vezes imita a arte, mas na superfície congelada do lago Baikal, na Sibéria, a natureza não está tentando imitar, ela está criando a arte. Lá na superfície congelada do lago, rochas planas podem ser encontradas milagrosamente equilibradas em estreitos pedestais de gelo. Esse espetáculo ultra raro só foi registrado no lago Baikal, levando cientistas a apelidarem o fenômeno de Baikal Zen. Cientistas têm tentado descobrir o segredo por trás do Baikal Zen há décadas, mas agora talvez tenhamos uma explicação. Físicos apontam para um fenômeno natural conhecido como sublimação, um processo onde a radiação solar converte gelo diretamente em gás, sem primeiro derreter em água, em áreas com temperaturas abaixo de zero. Com base nesse princípio, em 2021, um grupo de físicos franceses relatou que conseguiu reproduzir o Baikal Zen dentro de um laboratório. O experimento revelou que depois que o lago Baikal congela, pedras pequenas são frequentemente sopradas para sua superfície gelada por fortes ventos. À medida que a superfície gelada ao redor da pedra começa a sublimar sob o sol diurno, a pedra age como uma espécie de guarda-chuva, sombreando apenas uma pequena coluna de gelo e impedindo-a de sublimar. O processo completo pode levar várias semanas para produzir essas magníficas esculturas. E embora a arte seja frequentemente considerada a forma definitiva da expressão humana, parece que a maior escultora de todas é a própria Mãe Natureza. Ovo excepcional. É uma pergunta tão velha quanto o próprio tempo. O que veio primeiro? A galinha ou o ovo? Embora não seja exatamente um filósofo, parece que a Mãe Natureza deu um passo adiante para complicar ainda mais esse paradoxo. Confere isso. Oh, it cracked really easy. It's an egg inside of an egg. How cool! Yes, can I crack that No, one? wait. That is Oh, like a. that one hard. I knew it was hard. I knew it was dead. Just a regular egg. De alguma forma, parece que esse ovo conseguiu botar o seu próprio ovo. Em maio de 2022, a criadora de galinhas Joanna Thornberry, de West Liberty, no estado do Kentucky, descobriu que uma de suas galinhas havia botado um ovo anormalmente grande. Ao quebrá-la, ela descobriu que a gema dividia espaço com outro ovo completamente formado. Tá aí um Pague 1 Leve 2 que eu nunca tinha visto no mercado. Mas brincadeiras à parte, essa excepcional anomalia natural do ovo tem uma explicação biológica. Sob circunstâncias normais, uma galinha ovula e libera um óvulo a cada 18 a 26 horas. Esse óvulo viaja como uma gema pelo oviduto, ganhando lentamente camadas de membranas, clara de ovo e o carbonato de cálcio que forma a casca ao longo do caminho até a postura. Mas em circunstâncias raras, um segundo óvulo é liberado antes que o primeiro tenha tempo para alcançar a formação completa. A liberação desse segundo óvulo causa uma contração, fazendo com que o primeiro óvulo inverta seu curso. Conhecida como uma contração de contraperistaltismo, o primeiro óvulo vai se combinar com o óvulo recém-liberado, que em algum momento vai engolir o ovo original, criando um ovo muito grande para a pobre galinha botar, encontrado em apenas um de cada 100 mil ovos. Não há dúvida de que esse ovo duplo é uma verdadeira exceção na natureza. Fascinação floral. Não há dúvida de que a natureza é verdadeiramente fascinante, especialmente quando a Mãe Natureza se empolga um pouco ao deixar fluir a sua criatividade floral. Isso pode parecer o resultado de um experimento para criar um híbrido floral do Alien, mas na verdade é um caso natural de um fenômeno chamado fasciação de plantas. A fasciação é uma condição rara que causa crescimentos anormais em plantas, graças a um desequilíbrio hormonal em suas células de crescimento. Esses empecilhos no desenvolvimento também podem ocorrer em outras plantas, frequentemente com resultados ainda mais estranhos. Essa fruta fasciada é conhecida como morango coxcomb, que parece ser a junção de uns 10 morangos. É improvável que você encontre um desses em um recipiente de frutas de uma loja, já que são raros e tendem a ser descartados por sua aparência estranha. Mas apesar de parecerem ter crescido em zonas de radiação, os coxcombs geralmente são seguros para comer, embora quem sabe comer um desses possa transformar você no próximo grande super-herói, Capitão Morango. Impacto relâmpago.
Dizem que o raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar, e embora a precisão desse provérbio seja discutível, essa próxima anomalia na natureza mostra que uma vez pode ser certamente o suficiente. Essas formações com aparência assustadora, encontradas na grama de um campo de golfe, podem parecer as veias saltadas da Terra, mas de maneira aterrorizante, na verdade são marcas de um raio. Os padrões intrincados são conhecidos como figuras de Lichtenberg e são criados pelo intenso aquecimento dos arcos elétricos do raio irradiando logo abaixo ou ao longo da superfície do solo. Além da vegetação queimada, trincheiras rasas são às vezes criadas no solo devido à sua umidade, que é vaporizada de forma explosiva pelo intenso calor da carga do raio. Embora hipnotizantes e estranhamente bonitos de se ver, imagens como essa podem fazer você pensar 2 vezes antes de jogar golfe durante uma tempestade com raios. Sprites no céu. Embora as figuras de Lichtenberg nos deem um vislumbre do incrível poder dos raios no solo, ainda há coisas mais estranhas relacionadas aos raios escondidas no céu. Dá uma olhada. Pera aí, que foi isso? Fica ligado aí que a gente vai ver de novo. Não, a gente não entrou em Hawkins. Isso é um sprite de água viva, um evento transitório de relâmpagos vermelhos que parece ter saído de um outro universo. Assim como os relâmpagos normais, os relâmpagos vermelhos são desencadeados pelo acúmulo de carga elétrica nas nuvens. Mas nesse caso, a carga é liberada para cima na mesosfera e para além dela, em vez de descer em direção ao solo. Identificados por suas marcantes semelhanças físicas com seu homônimo oceânico, os sprites de água viva podem ter até 50 km de altura e largura, mas apesar do seu tamanho, eles ainda são extremamente difíceis de serem vistos na vida real, surgindo por não mais do que alguns milissegundos de cada vez. Os cientistas acreditam que a cor diabólica dos sprites vem de uma reação entre sua poderosa descarga elétrica e o nitrogênio, hidrogênio e oxigênio da atmosfera superior, semelhante à forma como as auroras boreais funcionam para exibir tons tão marcantes. Mas ao contrário das luzes do norte, eu acho que o sprite de água viva é algo que a gente prefere observar de longe, bem de longe. Fogo e lama. Enquanto a gente estava ocupado cavando informações sobre algumas das mais estranhas e maravilhosas peculiaridades da natureza, parece que a boa e velha mãe natureza está pronta para jogar sua própria sujeira. Mas é melhor não se aproximar muito desse mistério lamacento. It's really rocking now. Wow. Essa mistura furiosa de lodo espesso e borbulhante foi capturada por um cientista canadense em 2019. E embora eu adore um banho relaxante de lama em um resort de spa 5 estrelas, eu não tenho certeza se eu mergulharia aqui. Esse vulcão de lama borbulhante e anômalo pode ser encontrado no lago Yangpu, que fica nos arredores da cidade de Kaohsiung, em Taiwan. Com a capacidade de queimar por 5 minutos depois de acesa, a piscina pode parecer um mistério científico à primeira vista, mas a lama nesse poço não é nada parecida com o tipo que você poderia encontrar no seu quintal todo dia. As habilidades misteriosas da lama são causadas pela liberação de gases aprisionados borbulhando desde o interior da Terra, assim como micro-organismos capazes de converter lama e água em metano, que por sua vez alimenta as chamas fascinantes. Embora certamente não seja um spa, esse vulcão de lama nos mostra como mais uma vez a mãe natureza pode ser impressionante. Ondas aéreas. Agora que exploramos algumas das maravilhas mais estranhas da natureza do solo, é hora de buscar algo lá no alto. Essa foto impressionante foi tirada por um piloto de helicóptero voando sobre a Panama City Beach, na Flórida, em 2012, capturando o que parecem ser ondas etéreas colossais, varrendo os condomínios à beira-mar. Embora possa parecer bem fantasmagórico, o que está acontecendo aqui é totalmente do nosso mundo, e é bem fácil de explicar. O ar que passa sobre o mar pode se saturar de umidade, e quando esse tipo de ar quente e úmido sobe e esfria, começa a condensar para formar névoa. No caso de Panama City Beach, os condomínios altos ao longo da costa atuaram como uma espécie de barreira para a névoa que se aproximava, forçando-a a passar por cima dos prédios, onde condensava para formar essas nuvens épicas em forma de onda. Embora normalmente você espere um dia claro e ensolarado para ir para a praia, eu ficaria mais do que feliz em ver essa maravilha ondulante interrompendo meu banho de sol, pelo menos por uns minutos. Essas ondas de névoa em Panama City eram um espetáculo celestial, mas que tal algo um pouquinho mais apocalíptico?
Pode parecer que esse bairro está prestes a ser engolido por um tsunami terrível, mas esse é mais um caso de miragens nebulosas, registradas em Cincinnati, no estado de Ohio, em 2022. Essas ondas celestiais são conhecidas como nuvens arcos, uma notável formação de nuvem de baixo nível. As nuvens arcos oferecem uma visão aterrorizante do que paisagens poderiam parecer quando confrontadas com uma onda gigantesca, de proporções verdadeiramente colossais, como essa coleção de nuvens capturadas em Sydney em 2015. Embora as nuvens em si não sejam perigosas, geralmente indicam uma tempestade de trovão iminente e forte, já que são formadas pelas rajadas descendentes fortes que ocorrem nesse tipo de evento climático. Quando essas correntes de ar frio alcançam o solo, o ar frio pode se espalhar rapidamente ao longo do solo, empurrando todo o ar quente e úmido para cima. À medida que o ar quente sobe, o vapor de água se condensa em nuvem visível, e se as condições atmosféricas estiverem perfeitas, vai resultar nos padrões de varredura que a gente vê aqui. Não há dúvida de que a mãe natureza pode ser assustadora, mas com certeza ela é uma zoeira que às vezes aplica umas pegadinhas. Quimerismo curioso. Dizem que uma maçã por dia mantém o médico longe, mas essa próxima fruta engraçada certamente vai chamar a atenção não só do seu médico, mas de todo mundo. Em 2009, o jardineiro britânico Ken Morris se deparou com um mistério em sua macieira no quintal, que o deixou dividido até o âmago. Embora colhida de uma macieira da variedade Golden Delicious, a casca dessa maçã anômala parecia ser uma divisão perfeita entre verde e vermelho, causada por um fenômeno conhecido como quimerismo. Na mitologia grega, a quimera é uma criatura híbrida monstruosa, parte leão, parte cabra e parte serpente. Mas na verdade, o termo quimera é usado quando tecidos geneticamente distintos se fundem no mesmo organismo, ou mais provavelmente no caso dessa maçã, onde ocorre uma mutação em uma ou mais células no início do seu desenvolvimento, fazendo com que diferentes partes do organismo cresçam com características diferentes. Embora os horticultores estimem que as chances de encontrar uma maçã quimera sejam de 1 em 1 milhão, existem outras instâncias de quimerismo na natureza que são ainda mais raras. Conheça a quimera, a gata bicéfala nomeada por seu extraordinário conjunto de genes, incluindo 2 rostos peludos completamente diferentes ao mesmo tempo. À primeira vista, essa gatinha fofa parece ser uma quimera, que ocorre em animais quando 2 embriões se fundem no útero, criando um organismo único com entrada genética de 2 conjuntos completamente diferentes de DNA. Mas de acordo com pesquisadores de genética, a quimera pode não ser uma gata com quimerismo, mas sim um exemplo marcante de um gato calico. Ao contrário de quimeras reais, gatos calicos têm DNA de apenas um embrião, mas diferentes componentes genéticos dentro de cada uma de suas células são ativados aleatoriamente, produzindo resultados únicos. No caso da quimera, os genes para pelagem laranja foram miraculosamente ativados em apenas metade do rosto dela, enquanto o preto foi ativado na outra metade. Enquanto isso, seu único olho azul se deve à falta genética do composto responsável pela produção dos pigmentos chamados melanina. Descobriu-se que quimera é um dos únicos 2 gatos do mundo a possuir pelagem perfeitamente dividida, além de 2 olhos distintamente coloridos, e estima-se que sejam tão raros quanto 1 em 300 milhões. Então, embora esses felinos talvez não tenham realmente 7 vidas, dá pra dizer que gatinhos calico como a quimera têm pelo menos uma vida dupla. Domo de lava. Embora as experiências da natureza sejam frequentemente associadas à beleza e serenidade, a mãe natureza tem muitas surpresas que podem verdadeiramente explodir do nada. À primeira vista, isso pode parecer um monstro ardente, ou uma espinha particularmente irritada explodindo da superfície da Terra, mas não é nenhuma coisa nem outra. Na verdade, é um fenômeno vulcânico chamado de fonte de domo de lava, e está ocorrendo em uma cama solidificada de lava resfriada, e não entre as ondas do mar como você poderia supor à primeira vista. Normalmente, a lava irrompe em uma explosão caótica, expelindo magma em todas as direções de forma um tanto aleatória. Mas em outubro de 1969, o vulcão Kilauea, no Havaí, produziu esse domo de lava perfeitamente simétrico e foi registrado em câmera. Os geólogos acreditam que isso pode ter acontecido devido a uma quantidade incrível de pressão dentro da abertura vulcânica, levando a lava à superfície em um inchaço momentaneamente perfeito e semisférico. Ao contrário da maioria das correntes de lava, a lava que formou esse domo teria sido incomumente espessa, se acumulando ao redor da abertura em vez de fluir para longe. Embora se diga que formações de lava como essa aconteçam em muitas áreas vulcânicas, é extremamente raro capturar uma tão perfeitamente simétrica que nem essa. Acho que esse é o único caso em que uma espinha vermelha e irritada vai render boas fotos. Caverna arco-íris.
Agora que a gente explorou as profundezas do funcionamento interno de um vulcão, acho que é hora de a gente se refrescar. Nas montanhas nebulosas do estado de Washington, fica o Parque Nacional do Monte Rainier, e embora sua beleza certamente o destaque, é o que está por baixo que é verdadeiramente único. Em agosto de 2022, o fotógrafo Matthew Nichols encontrou-se no lugar certo e na hora certa quando sua caminhada dentro de uma caverna de gelo se transformou em um conto de fadas colorido. Acontece que o teto de neve e gelo da caverna era raso o suficiente para permitir que a luz solar refratasse através dele. A divisão da luz solar branca em diferentes comprimentos de onda através da espessura variada do gelo resultou nessa vibrante gama de tons misturados, com tons mais escuros e azulados onde o teto era mais espesso e tons amarelos e vermelhos em áreas mais finas. Podia não ter um pote de ouro no final desse arco-íris, mas eu diria que o verdadeiro tesouro natural aqui já tinha enriquecido o Matthew sem precisar de ouro. Bomba de chuva. Você sabia que nuvens em forma de cogumelo não são exclusivas das bombas nucleares? Em certos cenários raros, a natureza pode criar visões de apocalipse nuclear por conta própria. Parece algo assim. Tipo uma bomba atômica ao contrário. Esse time-lapse fascinante, registrado em junho de 2019 em Alberta, no Canadá, mostra os movimentos monstruosos de um raro fenômeno climático chamado downburst. Um downburst, também conhecido como bomba de chuva, é um evento de precipitação raro, mas dramático, que pode se formar a partir de tempestades que têm níveis especialmente altos de precipitação. Ventos fortes soprando para cima em direção a uma tempestade podem reter enormes quantidades de ar, chuva e granizo, mas à medida que outros ventos alimentam o sistema, a corrente ascendente pode enfraquecer até não conseguir mais suportar o conteúdo da tempestade. Então tudo se derrama de repente em uma área concentrada. Por isso tente se confortar. Se você às vezes se sente confuso na vida, lembre-se de que até a natureza às vezes se perde na hora de lidar com tanta coisa. Anomalias do alto. De volta às nuvens agora, mas dessa vez com algo extraterrestre no ar. Pode parecer que tem um OVNI mágico descendo para dar uma olhada em nós terráqueos, mas esse fenômeno celeste registrado pairando sobre o Brasil em 2016 é na verdade bem terrestre. Conhecido como iridescência de nuvem, essa bolha etérea só pode ocorrer quando uma fina camada de pequenas gotículas de água suspensas ou cristais de gelo atravessa os raios do Sol, assim como acontece quando a luz atinge uma poça oleosa para criar um padrão multicolorido no chão. A luz solar bate nessas partículas atmosféricas e se dispersa em um vibrante espectro de cores. A iridescência de nuvem tem uma explicação colorida, mas lógica, só que não dá para dizer o mesmo desse próximo objeto nublado não identificado. Em 2015, a natureza pareceu enviar aos residentes da Filadélfia um espetáculo aéreo que ainda não foi explicado. Essa massa brilhante e vaporosa foi capturada flutuando sobre os telhados, girando suavemente ao vento, antes de desaparecer de vista, quase como uma nuvem estranha que caiu do céu. Mas antes de chamar o Chicken Little para falar que o céu tá caindo, tem algumas teorias sobre o que realmente pode estar acontecendo. Alguns investigadores da internet apontaram que a estranha formação poderia ser uma espuma que se desprendeu de uma indústria próxima, como provavelmente foi o caso de um vídeo viral semelhante de cerca de uns 10 anos atrás. Enquanto isso, outros argumentam que é tudo falso. Mas, sinceramente, se for tudo computação gráfica, quem quer que tenha feito isso não precisava ter se incomodado. A mãe natureza já tem muitos efeitos especiais, e sem precisar de computadores. Mechas congeladas.
Os flocos de neve são frequentemente vistos como um símbolo de beleza natural, mas você sabia que a combinação de gelo com fungos pode produzir resultados ainda mais peculiares? Essa estrutura misteriosa, aparentemente feita de finos e sedosos fios de cabelo, é conhecida como gelo capilar. Ocasionalmente, cresce em madeira em decomposição quando as condições estão ideais, ou seja, quando o ar está úmido e um pouco abaixo de 0 graus Celsius. Mas o mais importante é que requer a presença de um fungo específico, chamado Exidopsis efusa. Os cristais de gelo normalmente crescem para fora, graças a um mecanismo conhecido como recristalização, mas o fungo produz compostos com propriedades semelhantes a um anticongelante. Isso impede que o gelo se recristalize e forme uma camada típica de crosta na madeira em decomposição, forçando-o a crescer em longos fios delicados como esses. Embora pareça algodão doce, eu não tenho certeza de quanta gente estaria esperando na fila do parque de diversões para experimentar o sabor de fios de cabelo de gelo. Se bem que existe o tal do sorvete de carvão, né? Então, vai saber, né? Cogumelos malucos. Sendo um dos organismos mais estranhos e misteriosos no extenso repertório da natureza, a gente já viu que o humilde fungo pode ter algumas qualidades mágicas, mas a única maneira de descrever esse próximo fungo estranho é complicado. Conheça a gaiola de bruxa, um cogumelo ainda mais estranho que o resto, que exibe um comportamento de crescimento fascinante e único. A pele externa dele se abre para revelar uma massa vermelha de cogumelo. Esses ramos entrelaçados, chamados de corpo frutífero, irrompem do ovo rompido como uma espécie de caixa de surpresa alienígena coberta de esporos. Embora seja estranhamente satisfatório de assistir, o corpo frutífero desse cogumelo emana um odor revoltante, semelhante à carne podre. O fedor é projetado para atrair moscas, que por sua vez transmitem os esporos para novos locais e ajudam o fungo a se reproduzir. Esse processo também é encontrado em outros membros da família desse cogumelo, como essa variação chamada de Smooth Cage Fungus, que se distingue por sua cor branca. É raro encontrar seus corpos frutíferos, porque assim como o gaiola de bruxa, eles não duram muito. Rapidamente se transformam em montes encharcados antes de se decompor completamente, mas ocasionalmente um surpreendente aglomerado de muitos corpos frutíferos todos juntos é descoberto. É algo estranhamente satisfatório de contemplar, mas eu diria que as maravilhas do gaiola de bruxa são melhor apreciadas atrás de uma tela. Gafanhotos gigantes. Embora seja interessante observar as anomalias mais estranhas da natureza, que tal viver como uma delas? Esse inseto gigantesco é um gafanhoto gigante de asas vermelhas. E sim, essas asas enormes realmente funcionam. Embora a maioria dos gafanhotos comuns possa variar de 1 a 5 centímetros no máximo, o gafanhoto gigante de asas vermelhas, que é encontrado na América do Sul e na América Central, pode atingir comprimentos de até 14 centímetros. Além disso, eles podem voar usando as suas asas marcantes, que podem alcançar até 23 centímetros de envergadura, às vezes fazendo as pessoas confundirem-nos com pássaros. Felizmente, o gafanhoto gigante prefere viver uma vida solitária e nunca forma enxames de bilhões, como seus primos costumam fazer. Você certamente ia precisar de um abrigo muito resistente para evitar um exército desses. Árvores tripofóbicas. Lugares místicos e mágicos. As florestas são o local perfeito para uma caminhada com a natureza. Mas cuidado, essa magia pode rapidamente se transformar em verdadeiro horror, coberto por centenas de pequenos buracos protuberantes. Esse tronco de árvore é o pesadelo de qualquer tripofóbico. E embora você possa esperar que isso seja apenas obra de um entalhador de madeira criativo, com uma textura assustadora desse pinheiro morto esculpido pelo artista Stuart Ian Frost, eu lamento dizer que essa árvore em particular é completamente natural. Os buracos são realmente perfurados na casca da árvore por pica-paus, que armazenam bolotas dentro desses buracos perfurados por eles mesmos, como reserva de comida para sustentá-los durante o inverno. Mas tudo que você precisa fazer é mudar a cor das bolotas, e de repente elas se transformam em centenas de sacos de ovos alienígenas, prontos para sair do seu ninho de árvore de outro mundo. Caramba, eu preciso parar de ver filme de alienígena. Árvore em chamas. Você provavelmente já ouviu falar de árvores com cascas queimadas por incêndios florestais, mas já viu uma árvore queimando por dentro? Então dá uma olhada.
Esse inferno interno, que ocorreu em Shelbyville, na Califórnia, em outubro de 2017, aconteceu dentro de um tronco oco. Mas o que permitiu esse espetáculo flamejante? Provavelmente a árvore foi vítima de um incêndio florestal que se espalhava pela área ao redor. Mas se a casca estivesse úmida, devido a algo como uma chuva recente, poderia ter tornado o exterior mais resistente à queima. É provável que brasas do incêndio florestal tenham encontrado uma brecha na casca úmida, que fez com que o tronco queimasse de dentro para fora, feito uma chaminé. Então, todos vocês aí que abraçam árvores podem querer pensar 2 vezes antes do próximo abraço. Pode ser um cumprimento um pouquinho mais caloroso do que você está esperando. Corpos vulcânicos. Como na vida, na natureza não há fumaça sem fogo, mas também é seguro dizer que as coisas nem sempre são como parecem depois que a fumaça se dissipa. Embora esse vazio aterrorizante possa parecer uma porta literal para o inferno de Dante, um demônio sendo lançado no esquecimento, as coisas não são tão apocalípticas como você poderia temer, mas eu também não diria que elas são exatamente reconfortantes. Capturada no West Kamokuna Lava Skylight, no Havaí, em 1996, essa imagem única é o resultado de diversas correntes de lava ao longo dos anos, que passaram sobre e para dentro do buraco montanhoso e secaram no caminho. Um skylight de lava se forma quando parte do teto do tubo de lava desmorona, revelando magma abaixo e nos dando um vislumbre raro e fascinante do que está acontecendo nos bastidores do vulcão ativo. Embora não seja tão assustador quanto parece, eu não sei se eu ia estar sorrindo com tanta tranquilidade quanto essa pessoa que estava na borda da boca faminta do vulcão. Vulcão de neve. Todo ano, no auge do inverno, no Letchworth State Park, em Nova York, essa estrutura enorme de gelo aparece aparentemente do nada. Não só essa montanha de gelo se eleva a quase 15 metros de altura, mas o seu pico congelado é capaz de expelir continuamente água, tornando-se o que parece ser o primeiro vulcão de gelo do mundo. Mas embora eu apoie o reconhecimento do fenômeno nevasca vulcânica, não é bem isso que está acontecendo aqui. Essa curiosidade natural, na verdade, tem origem em um jato d'água artificial, da fonte Glen Iris do parque. À medida que a neve do inverno cai, o jato é enterrado e quando a água da fonte sobe para a atmosfera congelada, ela cai como uma neve úmida. Gradualmente, essa mistura de gelo e neve se acumula em um cone ao redor do bico, formando a verdadeiramente notável nevasca vulcânica. Claro, agora que o mundo sabe que a nevasca vulcânica existe, provavelmente é só questão de tempo até que alguém chegue às telonas com mais uma nova franquia de filmes de ação. Nevasca vulcânica versus vulcão. Batalhas incríveis que você não perde por esperar. Sexta-feira em um poço vulcânico perto de você. Banho do diabo. De formações geladas para algo que parece um pouco mais radioativo. Dá uma olhada nesse troço aqui. Você pode presumir que o tom fluorescente dessa piscina se deve a algum tipo de contaminação por resíduos tóxicos. Mas pensa melhor, porque isso aqui é totalmente natural, mas ainda assim mortal. Localizado no centro da Nova Zelândia, o Waiotapu Wonderland é lar de diversos locais geotermais, mas o mais intrigante de todos é esse, o Banho do Diabo. Apesar do seu nome assustador, o Banho do Diabo é considerado uma verdadeira maravilha natural, principalmente pela sua coloração verde-lima única. A tonalidade vem de uma alta concentração de sulfeto de hidrogênio e sais ferrosos que sobem pelas entranhas da Terra, que trazem mais do que um toque de cor. A enorme quantidade de enxofre produz um odor pungente de ovos podres, e só piora. Se você ainda não entendeu a dica, o Banho do Diabo não é adequado para o seu próximo mergulho com patinho de borracha, já que o contato direto com o sulfeto de hidrogênio pode resultar em inflamação dos olhos e do trato respiratório, o que às vezes pode ser fatal. Então é isso. Às vezes a natureza é melhor apenas admirada e de uma distância segura. Qual dessas anomalias da natureza mais te impressionou? Você já encontrou coisas estranhas na natureza por conta própria? Conta pra mim aí nos comentários. E obrigado por assistir.